Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano. E hoje eu quero dar continuidade no vídeo anterior que eu fiz sobre as portas do centro G. E agora eu quero falar um pouquinho sobre as portas do centro do coração, ou do ego. Antes de mais nada, quero só deixar bem claro que aqui não importa se você tem esse centro definido ou aberto. E também não importa se você tem as portas ativadas ou não. Pra quem não sabe, as portas são os numerozinhos bem pequenininhos que compõem o centro de energia. E tem um vídeo aqui também explicando um pouco de desenho humano básico, mas com o que eu vou falar aqui vocês já vão saber que é um potencial para todos os seres humanos, não é exclusivo de quem tem esse centro definido ou não. A grande diferença quando a gente tem definição, quando tem alguma coisa colorida no nosso mapa, seja se é um centro ou uma porta de energia, é que aonde você tem definição, você acessa essa energia de uma maneira mais consistente, é um tema que está mais presente na sua vida e que a gente tende a ter uma certa facilidade porque de fato a gente consegue acessar essa energia muito mais a partir da gente mesmo do que dependendo de uma pessoa ou de algum lugar ou de alguma condição exterior. Mas também um centro ou uma porta que está definida, ela está sempre ligada, então a gente precisa aprender a lidar com ele para que a gente esteja operando na vibração mais alta dessa energia. Quando a gente tem um centro aberto ou uma porta aberta, a gente pode sim experienciar essa energia, mas não vai ser de uma maneira consistente e vai depender um pouquinho mais do mundo ao nosso redor e o que está acontecendo ao nosso redor. Dito isso, quero falar para vocês do centro do coração, porque junto com o centro G, ele compõe o chakra cardíaco. Então, a gente tem esses dois centros que se dividiram. O chakra cardíaco se dividiu nesses dois centros. O centro G, ele fala muito da nossa conexão mais espiritual, da nossa conexão com a nossa essência, da nossa direção na vida, da identidade que a gente tem e também da frequência emocional do amor que a gente sente. Já o centro do coração, ele é o centro do nosso ego. E às vezes a gente tem uma percepção bem equivocada do que é o ego, mas vale a pena lembrar aqui que o seu ego foi feito sob medida para você, para que você possa cumprir a sua missão na Terra e inclusive realizar os seus desejos espirituais aqui. O nosso ego, se a gente sabe trabalhar com ele, ele é um grande aliado no nosso processo espiritual. O seu ego é quem faz de você quem você é a sua personalidade, é a sua capacidade de materializar os seus sonhos aqui na Terra. É o que te torna um ser único, individual e, de novo, ele foi feito para você, para que você pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. Então não tem nada de errado com o ego. O problema é quando a gente deixa o ego assumir totalmente o controle e a gente se perde um pouquinho da nossa conexão com a nossa essência. Mas desde que essas forças estejam equilibradas, desde que o seu centro do coração esteja calibrado de uma maneira mais elevada, ele é muito importante para tudo que a gente vai fazer. Inclusive, ele fala do seu poder pessoal, da sua capacidade de se valorizar, da sua capacidade de estabelecer limites e muitas outras coisas. Quando a gente estuda um pouquinho melhor o centro do coração, vocês podem ver que o centro do coração tem 4 portas saindo deles, então são 4 ativações diferentes. Uma dessas portas é justamente a porta 51, que se conecta à porta 25 lá no centro G, e é essa porta que faz a conexão, então, entre a nossa essência, o nosso eu superior, e o nosso eu aqui encarnado, por exemplo, no meu caso, a Yasmin. Então, esse canal 2551 é justamente o que conecta esses dois pontos. Ele é um canal individual, fala das minhas próprias experiências e da maneira como eu realizo os meus desejos espirituais aqui na matéria. Todas as outras ativações do centro do coração ou do ego são ativações tribais. Então são ativações que pensam muito na tribo, nas pessoas que mais ama, nas pessoas que mais convive e pensam muito no nós. E quando a gente observa isso, a gente já consegue ter um insight muito valioso, porque se dentro do mesmo centro do ego eu tenho tanto uma energia que eu preciso ser eu mesma, que eu preciso expressar minha verdade, que eu preciso respeitar a mim mesma, e o centro do ego, em todas as suas outras ativações, também me faz olhar para o outro, me faz olhar para o nós. Então, como que a gente equilibra essas duas forças? E por incrível que pareça, muitas das pessoas que chegam até mim têm, às vezes, até bastante facilidade em pensar no outro, mas não tem tanta facilidade em pensar em si mesmo. E o que o coração nos ensina é que se você não cuida de você, se você não nutre o seu próprio solo, se você só tira e nunca repõe, nunca se dá, nunca coloca nada no lugar, mais cedo ou mais tarde você vai chegar à exaustão. E o grande ensinamento desse centro é justamente você saber
como você nutre o seu solo para que ele esteja sempre fértil e desse lugar de abundância que você está transbordando recursos, aí sim eu consigo dar para o outro, não de um lugar de sacrifício, não de um lugar que eu tenho que tirar de mim para dar para o outro, mas de um lugar que eu transbordo tanto que quando eu dou com generosidade, eu dou com compaixão e eu dou com alegria. A porta 51 então fala justamente da gente começar a reconhecer o nosso lugar no mundo, então nem menos nem mais, né? Eu nem me acho melhor do que todo mundo, mas eu também não me acho inferior a todo mundo. Eu sei que eu sou uma pessoa muito importante, que eu vim aqui para contribuir com o jogo da vida, e que se eu tô aqui no mundo hoje do jeitinho que eu sou, é porque o mundo precisa exatamente do que eu vim trazer. Os judeus diziam que o momento do seu nascimento foi o momento que Deus decidiu que esse mundo não poderia mais existir sem você nele. E isso é muito importante. Deus é muito inteligente e cria coisas muito perfeitas, e se Ele te criou, é porque a gente precisa exatamente do que você veio trazer. E qualquer coisa diferente disso, você se depreciar, você achar que você não é importante, isso não é humildade. A verdadeira humildade é saber reconhecer o nosso lugar de direito no mundo e ter coragem o suficiente para colocar a nossa voz, para compartilhar a nossa verdade. E isso nem sempre é simples de fazer, mas é extremamente necessário. Já a porta 21, o que elas nos ensina no seu propósito mais espiritual e elevado é como a gente controla os recursos, tanto interiores quanto exteriores, para que a gente apareça num lugar de muita integridade, para que a gente se dê o que a gente precisa. Então eu consigo tanto regular o meu mundo interior, me dando o que eu preciso para ficar bem. Se você se conhece minimamente, e gente, esse é um processo para a vida inteira, a gente tem sempre que olhar com muita curiosidade pra gente, a gente tem sempre que se atualizar, e a gente tem que entender que nós estamos sempre em movimento. Então talvez o que funcionava para mim há um ano atrás não vai funcionar hoje, e talvez o que funciona pra mim na segunda-feira não vai funcionar na terça, porque cada dia eu sou uma pessoa nova. Então, o que é que eu preciso pra ficar bem? E como que eu nutro tanto o meu ambiente interior quanto o exterior? Porque se eu reconheço, por exemplo, que tem coisas que estão me adoecendo no meu ambiente e eu não me afasto delas, eu tô contribuindo pra minha própria doença. Então, como você se autorregula e como você é generosa com você mesma a ponto de se dar o que você precisa pra ficar bem? E, de novo, é só desse lugar que a gente consegue, de fato, dar pro outro com sustentabilidade. O Centro do Coração, ele fala muito de sustentabilidade. Eu vou trazer esse exemplo de novo porque ele é maravilhoso. Imagina um solo. Se você pega esse solo e só tira, em pouco tempo esse solo vai estar arrasado. Você precisa repor os nutrientes, você precisa dar um tempo para a terra descansar. Eu não posso plantar uma coisa atrás do outro sem ter o processo de regeneração. E nós, seres humanos, somos assim também. Se você não aprende a se cuidar, se você não aprende a se dar o que você precisa, logo você vai estar arrasado. E aí, qualquer coisa que você tiver que fazer pelo outro vai ser muito difícil, porque exige muito esforço, exige muito sacrifício. Então, como você se dá o que você precisa para ficar bem? E aí, a porta 40 vem complementando justamente isso, porque a porta 40, ela fala muito da nossa própria motivação para cuidar das pessoas que a gente ama, para pertencer a uma tribo, para elevar a nossa comunidade. Mas eu só posso fazer isso se eu conheço os meus valores, se eu sei o que eu preciso, se eu sei a hora de descansar, se eu sei a hora de regenerar, para aí então eu, de um lugar de muita integridade, de um lugar de muita completude, eu posso doar para as pessoas que eu amo e eu posso realmente sustentar essas pessoas e ajudar essas pessoas e elevar a minha comunidade sem me atropelar no meio do caminho. E a porta 26, essa é uma porta super profunda, super complexa. Quando a gente olha ela de cara assim, a gente acha que ela diz mais sobre só gerar recursos materiais, mas não é só isso. Essa é uma porta que ela olha para o ser humano como um todo e, de fato, ela também tenta atender todas as nossas esferas para que a gente possa ter muita integridade e para que a gente consiga reconhecer padrões de um lugar não vitimizado, de um lugar até bem elevado, para que eu pegue esses padrões de dor e sofrimento e transforme em alguma coisa valiosa, tanto para mim quanto para o outro, nos meus negócios, na minha própria vida. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar em tudo que compõe a integridade de um ser humano. Então tem tanto a integridade física, porque de repente se você pega o seu corpo físico e começa a comer besteira todos os dias, ou beber todos os dias, ou usar droga todos os dias, você não vai se sentir bem com você mesmo, porque se seu corpo não tá bem, não tem como a sua mente e o seu espírito estarem bem. O nosso corpo é o veículo da nossa alma. A gente pode pegar também, por exemplo, a nossa integridade de identidade. Se eu traio quem eu sou, se eu corrompo quem eu sou, se eu aceito alguma coisa que passa em cima, por exemplo, da minha integridade moral, eu atropelo os meus próprios valores para concordar com alguém, não tem como também eu me respeitar depois disso, porque eu sei que
eu cruzei uma linha que eu considero imperdoável. Então eu preciso me conhecer a esse ponto, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu aceito e o que eu não aceito para que eu não passe disso. E a gente fala aqui também de uma integridade energética, porque se eu tô cansada, gente, se eu tô exausta, se eu não me respeito, se eu não durmo direito, se eu trabalho mais do que eu consigo, também não tem como eu ficar muito bem, e o próprio universo não vai me dar muitas oportunidades, porque se eu não tô dando conta nem do que eu tô fazendo hoje, se eu não sei me respeitar nem do que eu tô fazendo hoje, como que eu vou assumir mais compromissos? Então, quando a gente olha para todas as integridades e a gente aprende de novo, esse centro ensina muito isso pra gente, a estabelecer nossos limites, a dar o que a gente precisa, a saber se cansar, a saber se regenerar, aí então eu consigo aparecer pro outro de um lugar que eu transformo dor em uma coisa muito valiosa, que eu ganho dinheiro por isso, porque eu gero valor no mundo e eu me respeito e eu sei o valor que eu tenho e eu sei como eu posso de fato suportar as pessoas que eu amo desse lugar, que eu respeito o meu eu, mas eu também penso no nós. Então a gente precisa saber desse equilíbrio. E por isso o centro do coração, ele é tão poderoso quando a gente pensa em limpar traumas de autoestima, traumas de autovalorização, karmas do passado, e é algo que todo ser humano precisa aprender e é um trabalho para a vida inteira. Você já pode se valorizar muito, mas sempre dá para melhorar. Eu tenho uma amiga que fala isso, se melhorar, melhora. E se hoje você sente que você não se valoriza muito, eu te entendo completamente, eu sei como é esse processo, mas existem maneiras da gente ir melhorando um pouquinho a cada dia, e eu vejo que talvez hoje eu não esteja no lugar que eu mais gostaria, talvez hoje eu não esteja nesse lugar de completo amor e completa aceitação comigo mesma, mas a cada dia melhora, a cada dia eu sinto mais amor por mim, eu valorizo mais o que eu faço, e desse lugar fica muito mais fácil amar todas as pessoas e entender que as pessoas não precisam ser perfeitas, mas que quando a gente entende o nosso poder, o nosso papel, o nosso lugar no mundo, a gente se ama e a gente ama todo mundo também. E se você quiser aprender como fazer isso, eu tenho um curso completo de autoestima por desenho humano. Então é um dos projetos mais felizes da minha vida, porque a questão de autoestima e de autovalorização sempre foi um problema bem central. Há alguns anos que eu trabalho isso e eu uni os principais conceitos que me ajudaram com a visão do desenho humano. Então, eu tenho o centro de aberto ou fechado, quais portas eu tenho? Eu tenho o centro do coração aberto ou fechado, eu sou uma projetora ou uma manifestadora. Enfim, existe uma série de complexidades sobre quem você é e como você veio lidar com esse tema. Mas já posso te dizer que todo ser humano veio aqui para aprender a se amar e para aprender a amar o próximo. E o que eu fiz com esse curso é justamente te ajudar a conhecer quem você é, a conhecer os seus limites, a conhecer o que te deixa bem e o que não te deixa bem, a entender o seu desenho humano para que de fato você possa viver uma vida cada vez mais feliz, mais realizada, mais próspera e mais abundante, porque todos nós viemos aqui para viver uma vida extraordinária e a gente só precisa aprender como fazer isso. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, se é algo que toca a sua alma, eu vou deixar o link aqui nos comentários e eu adoraria ver você na turma. E muito obrigada por me acompanhar aqui no canal, muito obrigada por chegar até o fim desse vídeo, é um grande prazer estar aqui com vocês e espero te ver nos próximos vídeos. Um beijo!